A palavra ministério significa a operação de levar algo aos outros, de dispensar algo aos outros. Você já meditou sobre o ministério que você recebe? Quando estamos ministrando algo, estamos levando alguma coisa para o outro. Assim, nós recebemos o seu ministrar. Aquilo que ele ministra se torna nosso se nós o recebemos. Nas Escrituras, nós temos o ministério do Espírito. Não há outro ministério que seja espiritual, pois a palavra espiritual está ligada diretamente ao Espírito de Deus. Portanto, o único ministério verdadeiro e real e que produz resultados eternos é o ministério do Espírito. Mas quem é o Espírito? Nós vamos ver hoje quem é o Espírito. Veja que em 2 Coríntios, no capítulo 3, nós temos o ministério do Espírito. E uma explicação maravilhosa, pois ele diz que por este ministério, a palavra do Senhor, a natureza do Senhor, é ministrada aos nossos corações, de tal maneira que a palavra é escrita em nossa mente. Ele diz no versículo 2, assim, do capítulo 3. Vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja que ele termina dizendo que o ministério do Espírito é de muito maior glória que o ministério de Moisés, que é o ministério da lei. Portanto, o ministério na igreja é um único ministério do Espírito. Não pode ser dividido, não pode ser ensinado de maneira diferente. Veja que o resultado da sua operação é no coração. Como se cada crente se tornasse o que se chama carta de Cristo. O que significa? Significa que nós devemos expressar, por meio de nossa mente e de nossas atitudes, aquilo que Cristo é, pois o que Cristo é está imprimido na nossa mente. Por isso, ele diz que a confiança não vem dele. Ele diz no versículo 5, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa. Veja bem, por muitas pessoas no cristianismo ter pensado alguma coisa de si mesmo, é que se criou o ministério do homem, se criou o ministério da carne, criou-se as divisões e todas as confusões religiosas, porque os homens se tornaram capazes por si mesmos, e não por meio da suficiência que vem de Deus. Então, ele prossegue e diz assim no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Portanto, Jesus agora
está e opera como o Espírito. E o Espírito Santo, ele trouxe tudo o que Jesus é, tudo que Jesus operou, tudo que Jesus viveu, toda a sua obra de morte e ressurreição, tudo o que ele venceu, toda a sua vitória está no Espírito. Ele mesmo disse que isto sucederia, e aconteceu, conforme ele disse em João, capítulo 16, no versículo 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Veja que só podemos conhecer Jesus por meio do Espírito, porque ele recebeu tudo o que é de Jesus. Portanto, a única autoridade na igreja é o Espírito. Se não tiver um vaso, se não tiver alguém na reunião da igreja que manifeste Cristo, manifeste o Espírito, quem está manifestando é o homem, é a carne, e quem está ministrando é a carne. O homem não tem como ministrar o que está escrito, porque o que está escrito é de acordo com o Espírito. Só o Espírito pode unir e reunir as Escrituras, porque ele é o autor, é ele quem inspirou tudo. Deus é o Criador de todas as coisas e ficou em oculto para que, por meio da fé, pudesse dar a sua vida e encher com seu Espírito aqueles que confiassem nele. Portanto, o apóstolo faz uma separação entre ele mesmo e o Espírito, dizendo: agora nós não somos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, porque a nossa suficiência vem de Deus. Aquele que ministra deve entender, compreender e discernir quando algo vem do Espírito, se ele está cheio do Espírito ou não. O Espírito é luz. Jesus diz: quem me segue não anda em trevas. Andar em trevas significa se mover, agir e falar segundo a carne. Quando o ministério do Espírito está vivo e atuante na igreja, o que acontece é que os crentes se tornam cartas de Cristo. Então, manifestam em suas vidas a vida de Jesus, porque a mente de Deus é inscrita nos seus corações. Louvado seja o Senhor. Medite nisto, porque quantos que dizem crer em Jesus nem compreendem, nem sabem, nem entendem o que é o ministério do Espírito. Como vão compreender Jesus? Sem o Espírito, porque é ele que explica, ele que ensina, que corrige, que ilumina e que guia em toda a verdade. Louvado seja o Senhor. Lembre-se, o Senhor é o Espírito. Amém.